O que um homem sente quando percebe que a sua dignidade pesa mais do que o amor que ele recebeu não é bonito, nem suave, nem fácil de digerir. É devastador para o ego dele, porque nesse instante ele não perde apenas afeto, ele perde posição. Este vídeo não existe para te confortar ou inflar sua autoestima. Existe para mostrar, com precisão, o mecanismo psicológico exato que se ativa quando um homem descobre que não pode mais te ter a qualquer custo. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes, nem para ele, nem para você. Você vai conhecer os 6 movimentos mentais reais pelos quais a mente dele passa quando a sua dignidade prevalece, da confusão inicial à ruptura interna, até o momento em que a dinâmica se inverte para sempre. Se você sair antes do final, vai perder a parte mais decisiva, aquela que separa a mulher que volta a ceder da mulher que nunca mais será tratada como certa. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. É justamente essa vivência que vou colocar aqui, passo a passo, para você. Se algo do que eu disser já estiver ressoando, deixe registrado nos comentários. Isso me ajuda a entender que essa reflexão precisa chegar a mais mulheres, porque, quando você ouve isto no momento certo, isso não muda apenas o seu humor, muda a estrutura interna a partir da qual você ama. Primeiro movimento. O instante em que ele percebe que você não é mais negociável. Quero que preste atenção, porque aqui se quebra uma fantasia muito comum. Um homem não percebe que está te perdendo quando você vai embora. Ele percebe quando não consegue mais te mover por dentro. Não é uma frase dita, não é um limite anunciado, não é uma cena. É um deslocamento silencioso da sua posição interna. E quando isso acontece, ele sente antes de conseguir explicar em palavras. Vou contar um caso que atendi em consultório. Vou chamá-la de Marina, para preservar a privacidade dela. Mas a história se repete com uma frequência que você nem imagina. Marina amava de um jeito profundo, comprometido. Não implorava, não perseguia, não fazia cena. De fora, qualquer pessoa diria que ela tinha dignidade, mas, por dentro, ela negociava em silêncio. Desculpava ausências, esperava tempo demais, tolerava pequenas inconsistências só para não incomodar, até que algo mudou, não fora, dentro. Durante anos, Marina confundiu paciência com amor maduro. Ela acreditava que compreender era ceder, que se adaptar era cuidar, e sem perceber, ensinou ao sistema emocional dela e ao dele que o espaço dela podia se esticar sem nunca se romper. Cada espera longa, cada resposta morna, cada tudo bem engolido formava uma dinâmica silenciosa. Não havia má intenção, mas também não havia crescimento. Porque, quando você se adapta demais, a outra pessoa nunca sente a urgência de se alinhar. E isso é percebido, mesmo sem ser dito. A ruptura não veio com porta batendo, nem com lágrimas. Veio no dia em que Marina parou de se explicar demais. Algo não fazia mais sentido para ela, e ela não justificou aquilo. Algo se firmou dentro dela, e ela não engoliu mais aquilo. Ela não foi embora, não ameaçou, não reclamou. Ela simplesmente parou de se trair em pequenas coisas. Esse gesto, tão invisível quanto radical, reconfigura tudo. Porque, quando você volta para si mesma, sua energia para de implorar, para de ajustar o outro para que ele não vá embora. E isso é sentido como uma perda imediata de acesso. É aí que aparece a primeira reação masculina. Ainda não é medo, é desconforto. Ele não entende o que mudou, só sente que algo não reage mais do mesmo jeito. O silêncio dela pesa diferente. Os limites dela não soam mais defensivos.
A presença dela não se oferece mais como antes, e isso o obriga a se reposicionar, não para cuidar dela, mas para entender onde ele está. Na minha experiência clínica, esse é exatamente o ponto em que a sombra emocional de um homem se ativa. Aquela parte que reage quando o controle emocional escapa das mãos dele. Não é dominação, é acesso. Ele não pensa, vou perdê-la. Ele pensa algo mais profundo. Não sei mais de que lugar eu me relaciono com ela. Antes, quando Marina ia embora, ele perdia uma mulher. Agora, quando ela se afasta por dentro, ele perde uma posição confortável. E isso gera mais confusão do que a ausência física. Porque amor pode ser substituído, mas dignidade incorporada, não. Isso não acontece quando você vai embora. Acontece quando você faz 3 movimentos internos. Você para de ficar onde o seu corpo se aperta só para manter a relação. Você para de se explicar para quem não está pronto para te ouvir. Você começa a tomar pequenas decisões alinhadas com você mesma, mesmo que o outro não goste, não para provocar, mas para se respeitar. Quando você faz isso, não fica fria, fica clara. E a clareza é profundamente intimidadora para quem estava confortável dentro da sua ambiguidade emocional. O homem começa a medir, a observar tempo, palavras, reações, não porque você está manipulando, mas porque você parou de se manipular para que ele ficasse. Ali a fantasia dele se quebra. Ela está sempre ali. E quando essa certeza cai, a mente dele entra em estado de alerta. Isso ainda não é amor, é reorganização. Porque ninguém valoriza o que parece incondicional, mas todos valorizam o que tem limite silencioso. Esse é o verdadeiro início do respeito psicológico. Muitas mulheres acham que dignidade é dureza. Não é. Dignidade é coerência interna sustentada ao longo do tempo. Marina não ficou distante, ficou inteira, e isso ativou nele uma pergunta perigosa. Que lugar eu ocupo agora? Você não é mais reação, é presença. Você não corre atrás, escolhe. E essa escolha constante, sem nunca precisar dizer uma palavra, desarma qualquer dinâmica baseada em conveniência. Não existe punição aqui, só estrutura. E estrutura ordena mais do que qualquer declaração de amor. Esse movimento é silencioso, mas irreversível. Porque, quando seu sistema aprende que não precisa se tensionar para amar, ele não volta atrás. Ele sente, mesmo sem nomear. Ele sabe que algo mudou, que não pode mais contar com a sua flexibilidade emocional. E isso o obriga a se definir, crescer ou recuar. As duas saídas nascem do mesmo ponto. O seu retorno a si mesma, não por uma ameaça externa, mas por uma integridade interna que não negocia mais. Quero que você guarde esta frase como uma âncora, porque ela muda todo o jogo. Eu não preciso ir embora para deixar de ser negociável. Eu preciso voltar para mim. Quando você integra isso, o vínculo deixa de se sustentar pela inércia. E a mente masculina, ao perder o conforto, começa a comparar, não com a versão antiga de você, mas com toda mulher que não tem essa coerência. Segundo movimento, por que a sua dignidade ativa mais respeito do que todo o amor que você deu? Dói, mas liberta. O amor sem estrutura vira paisagem. Está ali, sustenta, mas não ordena. O que realmente reorganiza a mente de um homem é a forma interna a partir da qual você ama. Quando você ama sem se anular, quando não se reduz para caber, ele não consegue mais te ler a partir do conforto. E essa mudança silenciosa pesa mais do que qualquer promessa emocional que você já fez. O erro comum é acreditar que dar mais amor cria mais compromisso. Não cria, cria hábito. A dignidade, por outro lado, introduz uma variável nova. Coerência. Não é punição, não é frieza, é coerência. Na minha prática, vejo repetidamente que a psique respeita o que tem contorno. Quando você tem limites internos claros,
O outro sente que existe algo que ele não pode ultrapassar sem se transformar, e isso desperta respeito antes mesmo de despertar desejo, porque agora ele não te possui emocionalmente. Ele precisa se posicionar diante de você. Aqui acontece uma comparação inconsciente. Ele não vai verbalizar, mas sente a sua presença atual contra a versão antiga que sempre se adaptava, a sua calma contra a sua antiga espera. E essa comparação gera inquietação, porque antes o amor dele era garantido, agora o acesso não é mais. E quando o acesso deixa de ser certo, a mente masculina entra em avaliação, não romântica, estratégica. Eu cresço ou eu perco esse lugar? Isso não é manipulação. Manipulação seria mudar para provocar uma reação. Aqui você não está mudando por causa dele, está mudando por coerência consigo mesma, e isso se sente diferente. Sua energia não empurra, não exige, não se adapta, ela simplesmente é. E essa presença estável, sem esforço, desarma mais do que qualquer discurso, porque ele não pode mais contar com a sua flexibilidade emocional para continuar igual. Agora ele precisa crescer, ou sentir o desconforto até ir embora. Em consulta, esse momento aparece em frases confusas. Não sei o que está acontecendo comigo, sinto ela diferente, antes era mais fácil. Fácil não é amor, é acesso sem consequência. E quando isso se perde, surge algo novo. Atenção verdadeira, nem sempre saudável, nem sempre madura, mas atenção, porque a sua dignidade despertou o sistema dele. Não por medo de te perder fisicamente, mas pela sensação de perder um lugar interno que dava segurança sem esforço. É aqui que muitas mulheres duvidam e recuam. Quando ele começa a se aproximar diferente, medindo, mais atento, surge a tentação de ceder de novo. E é aí que tudo se decide, porque se você usa a sua dignidade como estratégia, ela se dissolve. Mas se você a sustenta como identidade, ela se solidifica. A sua dignidade não garante que ele fique. Ela garante algo mais importante, que você não se perca. E, paradoxalmente, é isso que tem o maior impacto, porque você deixa de se mover por medo de perdê-lo e passa a se mover por respeito ao seu próprio eixo. Essa autonomia emocional muda o equilíbrio. Ele deixa de ser quem avalia. Agora é ele quem precisa entender se consegue alcançar o nível de coerência que você incorpora sem nunca anunciar. Esse respeito não nasce de sacrifício, nasce de limite, não de drama, mas de calma sustentada. Quando você não reage mais por mágoa, mas por clareza, ele não consegue jogar mais no mesmo nível de antes. Isso incomoda, mas também desperta, porque dignidade não seduz como apego, ela deixa marca, uma marca que não se apaga facilmente, mesmo quando a relação termina. Você se torna referência interna, não lembrança romântica. Terceiro movimento. Quando o respeito começa a se transformar em medo silencioso, não é o medo infantil de te perder, é o medo adulto de não ser suficiente. Aqui a mente masculina entra em contradição. Ele quer se aproximar, mas teme se expor. Busca você e depois recua, não porque está jogando, mas porque a identidade dele está se reorganizando. A sua dignidade o obriga a se olhar sem a almofada da sua disponibilidade. E isso ativa um medo interno. Esse medo não se expressa em palavras claras, aparece como ambiguidade, mensagens mornas, gestos intensos seguidos de longos silêncios. Ele testa se você ainda está ali, mas de outro lugar. E quando percebe que você não reage mais como antes, que não corre atrás, que não reclama, a inquietação cresce, porque agora ele não consegue mais se regular através da sua resposta emocional. Na minha leitura clínica, esse é um encontro com o verdadeiro eu, sem máscaras, e nem todo mundo sabe sustentar esse olhar interno. Muitas mulheres interpretam mal esse momento, confundindo intensidade com avanço, acreditando que a proximidade intermitente
é sinal de um amor que despertou. Nem sempre é. Às vezes, é só um sistema tentando recuperar o controle. A sua tarefa não é decifrar, é se manter. Quando você não se move por medo, quando não preenche os espaços vazios, ele enfrenta algo novo, o próprio vazio dele. E esse encontro pode transformá-lo ou afastá-lo. O que importa é isto: ouça com calma. A sua dignidade não acelera processos. Ela revela. Quando ele se aproxima por presença, você sente. Quando se aproxima por medo, você também sente. A diferença está na estabilidade. O amor que nasce do medo precisa de prova constante. O amor que nasce do respeito busca coerência. E ao não abandonar o seu centro, você se torna o filtro natural que separa um do outro sem dizer uma única palavra. Nesse ponto, a dinâmica já começou a se inverter. Antes, era você quem media tempo, palavras, gestos. Agora é ele. Ele observa se você continua disponível, se algo amolece, se você volta a se adaptar. E quando você não volta, surge um sentimento desconfortável, mas revelador. Ele não tem mais você garantida. Não porque você está indo embora, mas porque você não depende mais dele. É essa independência emocional que mais reorganiza a percepção de valor dele. Na minha experiência, o desejo verdadeiro nasce quando o outro não pode ser possuído, só encontrado. A sua dignidade te tira do lugar de objeto emocional e te devolve ao lugar de sujeito, e isso muda o olhar. Você deixa de ser quem está sempre ali e passa a ser quem escolhe estar ali. Essa também é uma fase delicada para você, porque quando ele demonstra medo ou confusão, isso pode despertar o seu velho papel: acalmar, explicar, segurar. É aqui que se decide se a sua dignidade é identidade ou estratégia. Se você recarrega o vínculo, o sistema volta ao que é familiar. Se você sustenta a sua posição, algo novo se instala, não por frieza, mas por coerência interna. E essa coerência passa a exigir dele uma posição mais clara. Alguns homens crescem nesse ponto, ficam mais presentes, mais responsáveis emocionalmente. Outros se diluem, não porque você fez algo errado, mas porque o nível subiu e a dignidade não negocia a própria altura. Você não empurra, não ameaça, simplesmente não se rebaixa. E isso redefine o vínculo sem confronto, porque o respeito verdadeiro não se impõe, se incorpora. Quarto movimento: o instante em que ele entende que não há volta, a versão de você que esperava, que se adaptava, que cedia para manter o vínculo não vai voltar. E essa certeza não chega por conversa, chega por uma sensação interna irreversível. Ele não consegue mais provocar a mesma reação em você. Não consegue mais contar com a sua disponibilidade emocional. Algo se fechou, não por mágoa, mas por coerência. E quando isso acontece, a mente dele para de testar e começa a decidir de um lugar mais profundo. Aqui aparece um luto silencioso. Ele não chora a sua ausência física, chora a perda de uma dinâmica que dava segurança sem esforço. E isso dói mais do que você imagina. Porque encarar uma mulher que não encolhe obriga qualquer pessoa a aceitar os próprios limites. Na minha visão clínica, esse é o momento em que uma projeção morre. Você deixa de carregar o vazio dele. E quando a projeção cai, restam apenas dois caminhos: amadurecer ou recuar emocionalmente. Se ele escolhe ficar, algo muda no jeito como ele olha para você, não mais por conforto, mas por respeito consciente. Ele começa a se autorregular, a assumir responsabilidade emocional, a medir o que oferece, não por medo de te perder, mas porque entende que não pode mais te manter no mesmo nível de antes. A sua dignidade elevou o padrão sem exigir nada. E esse movimento redefine o vínculo. Você deixa de ser refúgio e passa a ser encontro. Nem todo mundo sabe amar a partir desse lugar. Se ele escolhe ir embora, o fechamento também é diferente.
Não há drama contínuo, não há idas e vindas infinitas. Há um limite interno claro. Você não corre atrás de explicações, não tenta convencer, e isso deixa uma marca, porque, mesmo indo embora, ele carrega consigo uma referência que não se apaga, a de uma mulher que não negociou o próprio eixo por amor. Essa imagem volta depois, quando outras relações já não bastam mais. Esse ponto é decisivo para você, porque é aqui que costuma surgir a dúvida. Será que fui dura demais? Você foi coerente, e coerência nunca é excesso. O amor que só sobrevive quando você encolhe não é amor, é dependência. A sua dignidade não destruiu nada valioso, apenas revelou o que não conseguia se sustentar no seu nível. E mesmo doendo deixar ir, algo dentro de você começa a descansar. Não existe mais tensão constante, nem autotraição silenciosa. Na minha leitura, é aqui que começa a sua verdadeira individuação. Você deixa de se definir por ser escolhida e passa a se definir por se escolher. E essa identidade transforma todos os seus vínculos futuros, porque agora você ama não pela falta, mas pela presença. Você não busca ser suficiente, você já é. E essa energia muda o modo como os outros se aproximam de você. Não pela demanda, mas pelo reconhecimento. Quinto movimento. Quando você integra a dignidade como identidade, não como resposta a uma ferida. Aqui você não age mais a partir do passado. Age a partir da presença. As suas decisões não buscam impacto, buscam coerência. E isso se nota. O seu sim tem peso, o seu não descansa. Não existe mais urgência para definir nada, porque você já está definida por dentro. Essa estabilidade muda o modo como você é percebida, porque não existem mais fissuras emocionais por onde alguém possa entrar para negociar o seu valor. Nesse ponto, o amor para de ser um teste constante. Você não precisa mais de sinais para se sentir segura. O seu corpo está alinhado com os seus limites, as suas palavras com as suas ações. E essa congruência, tão simples e tão rara, se torna magnética, não pela sedução, mas pela clareza. Quem se aproxima sente isso, e quem não consegue sustentar essa clareza se afasta, em silêncio. Dignidade não discute, ela organiza o campo. Você começa a perceber que não se prende mais a promessas vagas ou a intensidade sem direção. O seu sistema reconhece a diferença entre presença e atuação. Isso poupa tempo, energia e ilusões. Você não fica exigente, fica precisa. E a precisão emocional é uma linguagem que só quem está disposto a se conectar sem jogos consegue entender. O resto se desfaz sozinho, sem atrito. Na minha prática, vejo isso como o ato de parar de se fragmentar para agradar o outro. É isso que você está fazendo aqui. Você não separa mais o que sente do que permite. Não negocia mais a sua intuição para manter um vínculo. E quando alguém tenta ultrapassar um limite, o seu corpo reage antes das suas palavras. Não há raiva, há um recuo elegante. E esse recuo, longe de fechar o coração, o protege. É nesse ponto que muitas mulheres me dizem: não atraio mais o mesmo tipo de pessoa. Exatamente, porque você deixou de emitir sinais de carência. A sua dignidade muda a frequência. Você não chama mais quem precisa ser carregado. Você atrai quem já se sustenta sozinho. E isso não garante quantidade, garante qualidade. Menos ruído, mais verdade, menos medo, mais escolha. Aqui, a lembrança dele perde força. Não porque ele era pouco importante, mas porque ele deixou de estar no centro. Agora o centro é você. E a partir daí, o passado se reorganiza sem amargura. Existe gratidão pelo que você aprendeu e existe avanço. Não há contas em aberto, há fechamentos internos. Essa é a verdadeira liberdade. Não quando ele volta ou pede desculpas, mas quando você não precisa mais dele para ter paz. Quando você olha para trás, entende algo essencial.
Você não perdeu amor, você ganhou estrutura. E essa estrutura é a base de todo vínculo saudável. Sem ela, o amor transborda e machuca. Com ela, o amor se contém e cresce. Esse é o legado da sua dignidade. Não mudar ninguém, mas te mover para outro lugar, sair do papel de opção constante e entrar no papel de escolha consciente.